Olá amigos, quero-vos ler aqui uma passagem de Jesus que nos diz diretamente respeito a nós, os cristãos. São conselhos eternos que nos garantem a vida eterna. Querem ganhar a vida eterna, então vamos seguir o que Jesus diz. E diz assim, isto em Lucas 12. Entretanto, tendo reunido tantos milhares da multidão, a ponto de se pisarem uns aos outros, Jesus começou a falar primeiro para os seus discípulos, primeiro para os cristãos. Estai atentos ao fermento, que é a hipocrisia. Portanto, a hipocrisia é um fermento, ou seja, vai lá levedar na massa das pessoas e vai crescer lixo, veneno. Portanto, estai atento ao fermento, que é a hipocrisia dos fariseus. Portanto, das classes controladoras da palavra de Deus. Dos que se julgam ou que se dizem intérpretes e controladores da palavra de Deus. E continua assim. Nada há de escondido que não será revelado. E nada há de secreto que não será conhecido. Em vez disto, todas as coisas que dissestes na escuridão serão ouvidas na luz, e aquilo que dissestes ao ouvido no interior das casas será proclamado de cima das casas. Isto faz referência não só ao conhecimento do que é o mundo, que é o que diz na Bíblia, o mundo foi criado por Deus em 6 dias, e ao 7º dia Deus descansou. Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Já houve uma civilização anterior que sucumbiu pelo dilúvio e que o mundo vai acabar, e muitas outras coisas. Aquilo que não é verdade será revelado, ou seja, a teoria da evolução, a falsa história mundial, toda a falsa história mundial, as falsas guerras, tudo isto será revelado. Mas também diz respeito a nós, pessoalmente, aquilo que dizemos em particular, Deus vê e sabe e será revelado. Portanto, é um aviso de duplo sentido. É de duas dimensões. Diz respeito à dimensão macro do homem, das sociedades, e à dimensão individual. E também fala-nos, portanto, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com aqueles que se dizem guardiões da palavra. Eu diria aqui, no nosso caso, da igreja, cuidado, porque impedem o ingresso de quem quer ingressar na palavra de Deus. E Jesus continua. Impedem porque dizem que não é verdade. Isto não é bem assim. Isto tem que ser interpretado no contexto, que eles acham contexto qualquer. Não é no contexto da palavra, é no contexto histórico. No histórico de que o homem inventou. Não é? No contexto da teoria da evolução, por exemplo. Quer dizer, é ridículo. Claro, não pode ser. E assim impedem que as pessoas saibam que são filhos de Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias e que a Terra é plana, tal como diz a Bíblia, por exemplo. Porque não é possível vivermos numa bola que vai pelo espaço e tudo isso. Essa invenção tremenda. E Jesus continua. Claro, ao não se acreditar na palavra, impede-se o ingresso na verdade. Pois eu vos digo, meus amigos, e isto é importantíssimo, atenção, agora vem aqui outro conselho fundamental. Mais vale acreditarmos na palavra de Deus e se for preciso, até perdermos a vida por isso. Pois eu vos digo, meus amigos, que não temais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Portanto, quando vos vierem dizer para tomar a vacina, porque senão vão morrer, ou seja, ou o certificado digital, ou o desemprego, ou, mais à frente, a marca da besta, ou a morte, vocês rejeitem e prefiram a morte. Não tenham medo de quem vos pode matar. Isto é fundamental.
Não tenham medo de quem vos pode matar o corpo. O nosso corpo morre, mas o nosso espírito vive. Porque Deus nos vai ressuscitar e vamos ter um corpo novo. Portanto, não tenham medo de quem vos pode matar o corpo. Nunca. Acreditemos na palavra de Deus. Pois eu vos digo que não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem autoridade para vos lançar na guiena. Deus. Tenham medo de Deus, que assim pode-vos matar e depois disso pode-vos lançar no lago de fogo, na perdição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Continua Jesus. Sim, digo-vos, temei esse. 5 pardais não são vendidos por 2 moedas? E nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Deus sabe da morte de todo e cada um pardal. Cada um. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis mais do que muitos pardais. Como somos criados por Deus, somos o homem, todo o mundo foi criado para nós, este palco em que nós vivemos foi criado para nós, valemos mais de qualquer animal. Qualquer animal. E Deus sabe todos os cabelos da nossa cabeça, todos os cabelos que tivemos desde o princípio até ao fim. Tudo está contado, nada é por acaso. Não há acasos nesta vida. Jesus, isto é fundamental. Isto é o que nos dá a fé em Jesus, a fé em Deus. E é o que nos vai dar coragem para enfrentarmos a morte quando a nova ordem mundial nos obrigar a isso, a escolher entre a marca da besta ou a morte. Ou, se preferirem, entre poder trabalhar ou não poder trabalhar por uma marca qualquer. Enfim, qualquer ameaça que vos façam, não tenham medo de quem nos possa matar o corpo. Tenhamos fé em Deus, porque vai nos ressuscitar. Desse sim devemos ter medo. Fabuloso. Continuando. Esta passagem foi das passagens que mais me afetou e que me deu coragem para perceber que Jesus é Deus. Não era apenas um profeta, como diziam. Como diziam, e eu acreditava. Ele aqui não nos dá hipótese. Ele mostra claramente a origem dele e conhecer Deus intimamente. Deus Pai. Continuando. Digo-vos que todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho da Humanidade se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele que me tiver negado diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E porquê é que Jesus diz isto? Porque vamos passar pela grande tribulação. Vamos passar por este teste. Vamos ter que negar Jesus. E quem negar Jesus tem a morte eterna. Jamais neguem Jesus diante dos homens. Quando eles vos disserem, neguem a vossa fé em Jesus Cristo, não neguem. Prefiram a morte. Esta é a fé e a força dos santos. Nós confessamos sempre Jesus. Perante a morte, perante a ameaça da morte, escolhemos a morte. Esta é a coragem dos cristãos sírios que estão lá e que são decapitados e mortos porque não negam Jesus. É esta a coragem que os romanos, que eles tiveram nas arenas romanas, quando os condenavam à morte e os atiravam aos leões. Eles não negavam Jesus. Eles escolhiam a vida eterna. É disso é que se trata. Trata-se de escolher a vida eterna. Não sejam iludidos pelo corpo. O corpo envelhece. Já estão a ver que já estou a envelhecer. O corpo envelhece e morremos. E depois temos a vida eterna. E é disso é que se trata. O vivermos para sempre. Não é esta vidinha que passa depressa. Um instantinho passa, acaba. Mas depois vamos viver para sempre. E é disso é que se trata. Portanto,
Não neguem Jesus, porque mais para depois não ser, ele não nos negue também perante Deus e os anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho da humanidade, portanto Jesus, eu não acredito em Jesus, isso ser-lhe-á perdoado. Até podem falar mal de Jesus, ser-vos-á perdoado. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Nunca. Claro que nós cristãos, para já, nem falamos contra Jesus, nunca. Muito menos contra o Espírito Santo. Mas há aqueles que estão enganados, que falam mal de Jesus e depois convertem-se. Isso lhes será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis como vos defendereis ou como falareis, pois o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. Estão a ver? Quando nos levarem a sermos julgados em nome de Jesus, não é sermos julgados porque não pagámos o carro e querem nos tirar a casa ou qualquer coisa. É quando nos levarem a julgamento pelo nosso testemunho de Jesus e da verdade e da palavra e quiserem que neguemos a palavra, não termos medo, ou se calhar até que demos testemunho de Jesus, não termos medo e confessarmos Jesus, porque o Espírito Santo nos vai ensinar nesse preciso momento, porque é um Deus vivo e atua imediatamente, com poder real. Disse-lhe alguém dentre a multidão. Reparem só os ensinamentos profundos que já tivemos até aqui e de coragem, que neste momento do tempo bem precisamos. Mas vou continuar, vem outro ensinamento já de seguida. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E ele respondeu: Mãe, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? Deus não é encarregado das partilhas humanas. E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância das suas posses. A nossa vida não é acerca de quanto temos. A nossa vida é acerca da vida eterna. E continua Jesus. Disse-lhes, então, esta parábola. Mas é fabulosa o que ele diz, a nossa vida não é a abundância daquilo que o homem tem. Então disse então esta palavra: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele debatia consigo mesmo, dizendo: que farei uma vez que não tenho onde guardar a minha colheita? E disse: farei isto. Deito abaixo os meus celeiros, construo uns maiores e guardarei lá o meu trigo e todos os meus bens. Depois direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Portanto, isto no fundo é a mesma coisa hoje em dia. Para quem tem celeiros, ainda há quem tenha celeiros. É aquelas pessoas que juntam dinheiro nos bancos. Guardam muito e depois descansam porque têm uma providência. Têm dinheiro no banco. Tudo bem. Mas não é a vida, não é isso. Então, vem agora aqui a conclusão. Porém, Deus disse-lhe: insensato, nesta mesma noite vai ser reclamada a tua vida. E o que acumulaste, para quem será? Assim acontecerá a quem amontoa para si e não é rico em relação a Deus. Pronto. A riqueza que temos que ter é a riqueza em relação a Deus. Depois poderemos ser ricos ou não. Deus nos dará a riqueza ou não. Tudo bem. Mas a riqueza que importa é a riqueza em relação a Deus. Queria partilhar isto convosco porque são lições profundíssimas, muito importantes, basilares, fundamentais para qualquer cristão. É com isto, é com esta fé que nos temos que armar para enfrentar
o novo milénio e o que aí vem. Ok, amigos, muito obrigado, gostei de vos ver. Curtam à brava, a paz de Cristo fique convosco e tenham uma santa semana na companhia de Deus, claro.